Olá, queridos! Pastor José Celestino, do Instituto Bíblico Aliança de Paz, São Paulo. Estamos aqui para a parte B da nossa matéria de hamartiologia, doutrina do pecado. Nós falávamos na aula anterior sobre como esse homem, quais foram as perdas desse homem ao pecar e ser lançado para fora da presença do Senhor. Então vamos lá. Primeira coisa que esse homem perdeu. A Bíblia diz que é o homem para que dele te lembre, o filho do homem para que o estime, pois tu o fizeste, o ser humano. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste. Então, em tamanho, o homem foi feito um pouco menor do que os anjos, mas de glória e honra ele coroou esse homem. Os anjos não são dignos de glória e honra, mas o homem sim. Deus criou o homem para ser, portanto, coroa da criação de Deus. Então, ao homem estava acessível a glória e a honra. Aos anjos não. Então, quando Satanás toma o lugar, toma a atenção desse homem e o engana, Satanás toma também para si aquilo que era do homem. Então a glória e honra que pertenciam ao homem agora pertencem a Satanás. E Satanás agora manter-se-á com essa glória durante um grande espaço de tempo, até que Jesus venha e realmente o vença, e depois que ele ressuscita diz, agora todo o poder é me dado no céu e na terra. Ora, Deus não teria dado todo o poder para o Senhor Jesus na terra se Jesus já o tivesse. Esse poder que era do homem, os céus são os céus de Deus e a terra ele deu aos filhos dos homens. Agora esse poder de Jesus Cristo, homem, foi reconquistado pela santidade de Jesus Cristo e ele sendo colocado como Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, derramado o seu sangue para que o homem pudesse de novo ter o controle da terra de volta. Agora, todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra, e ele pegou esse poder e dividiu conosco. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada lhe fará dano algum. Então vejam, nessa proposta de Deus de restauração do ser humano, nós vamos falar um pouquinho mais em soteriologia, isso devolve o homem a uma condição especial. Mas antes, eu gostaria de dizer que, como o homem em pecado, ou enquanto a humanidade em pecado, ela tinha porta fechada para a atuação de Deus, porque Deus não poderia atuar onde o pecado atuava. Ao longo de toda a história, alguns poucos homens apareceram, abriram o seu coração para a justiça e para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus, e o Senhor pôde interagir com esse ser humano. Alguns homens da história, vemos assim, portanto, Noé, vemos assim, portanto, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, alguns patriarcas, homens que foram chamados por Deus e puderam ouvir a voz do Senhor e andar na direção do Senhor. Mas toda a direção de Deus plena para a vida do homem não era possível, porque o homem estava atrelado ao pecado. Tem algo importante que eu gostaria de tratar com vocês, que está também na aula 50, é sobre o cronograma da queda. Como um ser nas condições de Adão poderia cair. A única explicação satisfatória é de que o homem caiu por um ato livre de revolta contra Deus. O homem não foi enganado, foi um ato livre de revolta contra o Senhor. Creio na sedução, não creio, porém, que esse engano inocente de Adão e Eva os fizeram cair. Eles não foram seduzidos e enganosamente, supondo que estivesse fazendo a coisa certa, eles cometeram alta traição. Eu não acredito nisso. A mente de Adão estava conectada à mente de Deus, era um homem extraordinário, um homem, Deus não confiaria a terra a um homem tão imaturo, um homem tão pequeno. Deus criou um homem e disse, façamos esse homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que tenha ele domínio sobre tudo. Então o primeiro pecado de Adão foi interno, e depois o pecado externo. Adão permite no seu coração que esse ato de traição contra Deus pudesse ser concebido nele, e depois ele come do fruto. Segundo, como foi que Deus permitiu que Satanás tentasse o homem? Isso é uma pergunta clássica. Em doutrina do pecado, sempre me perguntam isso. Por que Deus, sabendo que o homem era suscetível à queda, por que Deus permitiu que Satanás entrasse no Éden? Veja bem, Deus é o Deus da justiça, e ele é justo, inclusive com Satanás. Então, não era correto que Deus criasse o homem e colocasse o homem, enclausurasse o homem dentro do Éden, impedindo que Satanás entrasse ali.
O homem conheceria Deus, seria abençoado pelo Senhor, viveria uma vida de abnegação, uma vida de adoração ao Senhor, mas Satanás, do outro lado, estaria acusando Deus, dizendo, é claro que ele te adora, ele só conhece você. Ele não tem acesso a mim para ele decidir. Então o Senhor, na verdade, criou um robô, colocou um chip nele que o induz à adoração. Basicamente isso. Então, o que acontece? Deus cria esse homem, dá toda a infraestrutura para esse homem, mas diz para ele, olha, tem um tentador ali, você vai sujeitar o mal que se levantar aqui no Éden. Mas Adão não aceita isso. Por isso, como eu disse na primeira questão, eu não acredito na inocência de Adão. Adão deliberadamente quis praticar um ato de rebelião contra o Senhor. Ele apenas recebeu o barco de Satanás para que ele pudesse fazer essa travessia para a margem da rebelião. Então, com Satanás agora no jardim, poderia estabelecer o comparativo com Deus. O que Deus faz para auxiliar Adão a que Adão fique na santidade? Deus diz, de todas as árvores comereis livremente, mas a que está do meio do jardim dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora veja, o homem abandona toda a infraestrutura criada por Deus para ficar com a única coisa que Satanás estava lhe dando. Aí no outro terceiro ponto, então isso explica por que Satanás existiu na cena. Ora, se Satanás não existisse na cena, não teria como a fidelidade do homem a Deus e o seu cântico a Deus ser algo justo e voluntário, porque o homem só conhecia a Deus. Terceira pergunta que é importante em hamartiologia. Por que um castigo tão grande para uma desobediência tão pequena? Não foi a transgressão em si o único gesto desagradável contra o Senhor. Havia algo mais envolvido ali. Havia uma autoridade divina dada ao homem que estava em questão. Adão era a autoridade sobre a terra. O homem era a autoridade sobre a terra. Satanás objetivava destruir a criação de Deus, mas objetivava também ter o controle da terra. A terra não foi criada para Satanás, foi criada para o homem. Então Satanás não derrubou o homem apenas porque ele odiava o homem. Ele derrubou o homem porque o homem tinha a chave de comando da terra. E ele, sabendo que derrubando esse homem, ele, além de ter esse homem, teria a chave de comando sobre essa terra. Então, Satanás objetivava destruir o homem, mas objetivava também ter o controle da terra e dos seres que habitavam ali. Então, estava ali em jogo uma escolha. Era uma escolha entre Deus e o ego. O homem cedeu a Satanás. Não foi motivado por seu apetite físico e nem Satanás baseou seu apelo nisso. Foi antes a ambição de ser como Deus que destruiu o casal. Foi esse o argumento. Satanás disse para Eva, não é bem assim. Deus faz isso porque ele sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, serão abertos os vossos sentidos e vocês serão semelhantes ao Altíssimo. Foi esse desejo de ser semelhante ao Altíssimo, que, aliás, foi o mesmo desejo que nasceu no coração de Satanás lá atrás. Agora, Satanás flerta com o homem, engana o homem e nasce no coração daquele casal também o desejo de ser semelhante a Deus. Agora, a tentação. O segundo capítulo do Gênesis relata o fato da queda do homem. Menciona especialmente duas árvores do destino, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida o homem podia comer, a árvore do conhecimento do mal o homem não podia comer. A Bíblia diz que o fruto era agradável para se comer. Isso nos dá uma ideia de que o pecado é tentador. Então a tentação, porque o fruto era bom, ajudou para que aquele casal pudesse se atirar a ele, cometendo alta traição contra o Senhor. A origem da tentação. É razoável deduzir que a serpente foi apenas a janela para o ser espiritual, Satanás, atente para isso, entrar em contato com o ser humano. Por essa razão, Satanás é descrito como a antiga serpente, chamada Diabo, Apocalipse 12:9. No Éden, Satanás usou a serpente como uma criatura da qual Eva não desconfiava. Sutileza da tentação. A sutileza é mencionada como característica definitiva da serpente. Com grande astúcia, ela oferece sugestões, as quais, ao serem abraçados, abrem caminhos a desejos e atos pecaminosos. Ela começa falando com a mulher que não tinha ouvido diretamente a proibição divina. Lembre que a proibição divina foi dada a Adão. E ela fala à mulher. Algumas pessoas dizem, então Eva porventura não sabia. Sabia sim, porque na abordagem da serpente ela diz, que foi que Deus disse? Não comereis de todas as árvores? E Eva, mostrando que tem ciência exata do que Deus disse, ela diz, não foi isso. Deus disse
que de todas as árvores comeremos, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comeremos, porque no dia em que dela comermos, certamente morreremos. Então aqui mostra que Eva não era ignorante. Ela mostrou para a serpente, no texto sagrado, que ela sabia o que estava fazendo. A culpa. Nota-se as 3 evidências de uma consciência culpada. Primeiro, percepção e conhecimento da nudez física. Então, todo mundo que peca tem a clara percepção de que está em pecado. Tem a clara percepção. Interessante que na concupiscência, isto é, no desejo que o homem tem para o pecado, o homem não lembra das consequências. Mas no momento em que o homem cai no pecado, é como se o homem estivesse nu. É quando o homem se volta para si mesmo e diz, uau, o que é que eu fiz? Né? Essa nudez moral que há no homem pós-pecado se assemelha com a nudez física daquele casal após terem comido do fruto que Deus disse para não comer. Então, percepção e conhecimento da nudez física. Segunda coisa que alude à culpa, tentar cobrir essa nudez é uma segunda evidência de uma consciência culpada. Veja, quando eles pecam e percebem a sua nudez, ela tenta de todas as maneiras esconder a sua nudez. Esconder a sua nudez seria uma tentativa de esconder aquilo que ela havia feito. Aliás, todo mundo que peca, a primeira providência que eles têm a fazer é também tentar esconder. Terceira, fuga da presença de Deus. Fuga da presença de Deus é uma grande evidência de uma consciência culpada. Assim que Adão e Eva procuraram esconder-se entre as árvores, da mesma forma, pessoas hoje em dia procuram esconder-se nos prazeres e em outras atividades pecaminosas. Penúltimo, juízo. Juízo sobre a serpente. Porquanto fizeste isso, maldita serás entre todas as bestas e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Evidentemente, que essa serpente que Deus está falando não é uma serpente física, não existe nenhuma serpente que come pó. Então essa serpente espiritualmente está se relacionando ao homem. Por quê? Porque o homem foi feito do pó da terra. E por último, o juízo sobre a mulher. Multiplicarei grandemente a sua dor e a sua conceição. Com dor terás filhos, seu desejo será pelo teu marido e ele te dominará. Percebendo que a mulher agora desce um degrau na sua importância na relação do casal e agora ela passa a ser dominada pelo homem e essa atitude de Deus era uma consequência do pecado original, ok? Então perceba que em Adão toda a terra foi amaldiçoada por causa do pecado dele. Por que toda a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem? Porque ele era responsável pela terra. Então, quando o responsável por algo é amaldiçoado, todo algo pela qual ele foi responsabilizado também passa a ser amaldiçoado dentro da concepção divina. E por último, chegaremos à redenção. O tema da redenção será tratado na nossa próxima aula, a aula de soteriologia, mas quero ler um ponto importante aqui no final da matéria de hamartiologia. A possibilidade de redenção naquele ato impuro era impossível naquele cenário. Naquele cenário não tinha possibilidade. Os descendentes de Adão nasceriam infectados pela semente pecaminosa, impossibilitando qualquer tipo de reconciliação contra Deus. Em Adão, todos pecaram, e em Adão, todos foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos foram, por causa do pecado, banidos da presença santa do Deus Todo-Poderoso, mesmo sob os rituais do culto mosaico, onde o sangue do bode expiatório era levado ao lugar santíssimo e o pecado daquele arraial era coberto naquele momento. Mesmo assim, isso era apenas uma cobertura temporária, porque o único sangue que realmente tirava o pecado, como disse João, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente após a chegada de Jesus é que o pecado do mundo foi tirado por causa do sangue do Cordeiro de Deus. Só com Jesus foi possível promover uma reconciliação total com o homem. Para isso, Cristo veio ao mundo para ser o Cordeiro definitivo. Os aspectos dessa redenção proposta por Cristo para o ser humano será o tema da nossa próxima matéria, soteriologia. Deus abençoe a sua vida e até a próxima matéria, em nome de Jesus.